O que é ética? Ética é um conjunto de princípios e valores que você e eu utilizamos para decidir as três grandes questões da vida, que são quero, devo, posso. Nem tudo que eu quero eu devo, nem tudo que eu devo eu posso, nem tudo que eu posso eu quero. Quando você tem paz de espírito, quando aquilo que você quer é o que você deve, é o que você pode, a ética vai se definindo a partir do modular, do exemplar, por meio de princípios da nossa sociedade, sejam religiosos ou não. Agora, como isso vai se concretizar na prática, aí já é uma outra percepção. Parafraseando o Dr. Mário Sérgio Cortella, nós iniciamos o nosso mini curso de Direitos Humanos e Cidadania na escola. Eu sou Glauber Marinho, há 15 anos atuo como docente, professor na área de ética na administração pública. Por igual período também exerço um cargo público de pedagogo jurídico no Judiciário Federal. E nos últimos 4 anos estou, juntamente com a equipe que faço parte, desenvolvendo ali algumas competências para assessoria a magistradas e magistrados em varas de família, no aspecto de guarda e regulamentação de convivência. E aí, pensando exatamente nessa atuação na área de família, na interlocução, que o próprio exercício desse cargo me favorece na atuação juntamente com as escolas, das crianças que nós atendemos naquele ambiente do judiciário, é que nós propomos a análise sobre direitos humanos, cidadania, ética, educação, família e disciplina. É um prazer, uma satisfação poder estar aqui com você. Agradeço à Rede Pedagógica pela oportunidade de podermos juntos e juntas compartilhar de experiências, aprendizagens e de conhecimentos. Tá certo? Então, eu já mencionei o que seria a ética na perspectiva do Mário Sérgio Cortella. Ao mesmo tempo, é interessante que nós saibamos a diferença entre ética e moral. Enquanto que moral está numa perspectiva de comportamentos, atitudes, ações, a moral ela é cultural, temporal, ela varia conforme o momento histórico vivido de acordo com a sociedade a qual nós estejamos inseridos. Uma mesma conduta pode ser considerada moralmente aceitável por mim e reprovável por você, dado esse caráter de subjetividade, de variabilidade, de mutabilidade que esse conceito nos apresenta. Isso me faz ter a percepção de que cada um de nós possuímos um senso moral. Esse senso moral é o conjunto de valores, virtudes e vícios que nós carregamos e que foram absolvidos ou foram refutados, que compuseram esse conjunto de valoração de acordo com as experiências que foram muito singulares que nós tivemos ao longo da nossa vida, das nossas experiências e das relações intersubjetivas às quais nós estivemos envolvidos, tá certo? Então, nós temos vários sensos morais, né? Nós temos vários conjuntos de valoração. E o que a ética nos possibilita? A ética é exatamente uma reflexão sobre esses valores e, ao mesmo tempo, a definição ou a tentativa de se estabelecer princípios que sejam mais universalizados e que venham a dar um norte, seja uma referência para nós como seres humanos, mesmo que tenhamos esse senso moral que é muito múltiplo, que é muito diverso. A ética, então, vai favorecer com que nós tenhamos uma harmonização nas relações intersubjetivas, nas relações interpessoais, na convivência coletiva, reconhecendo a existência de diversas referências morais, mas nos auxiliando a compreender que há necessidade de termos uma interlocução, há necessidade de encontrarmos um ponto de convergência. Dentro desse caldeirão de valores, nós precisamos extrair uma essência, aquela que vai ser inquestionável, imponderável e que nós podemos utilizar como referência para todos nós, mesmo que tenhamos as nossas especificidades. E aí, nós podemos atribuir à ética a concepção de universalidade. Nós podemos pensar no âmbito da administração pública que esta universalidade está descrita no artigo 37 da Carta Constitucional, os princípios básicos da administração. Mas, ao mesmo tempo, em âmbito de humanidade, nós temos a convicção de que esses valores ou princípios universalizados estão no âmbito da Declaração Universal dos Direitos Humanos, tema da nossa conversa, do nosso debate, do nosso diálogo. Eu já estou conectando direitos humanos à ética, porque a ética é aquilo que favorece com que nós consigamos colocar os interesses da coletividade acima dos nossos interesses pessoais. Nós chamamos isso de vocação para a coletividade. E como ter vocação para a coletividade sem conhecimento ou reconhecimento, ou os dois, da própria diversidade? Nós precisamos de tolerância,
reconhecimento, apreço a essa diversidade, para que consigamos, diante de situações de divergência, termos harmonia e não venhamos a nos dizimar, né, como população, como seres humanos. E, obviamente, que a ética, então, depende da concepção de direitos humanos, da busca por se assegurar que esses direitos sejam resguardados a qualquer ser humano, independentemente de suas características próprias peculiares. Porque, do contrário, se nós tentarmos impor ao outro aquilo que é característica, defesa, pensamento, ideia ou realidade que é nossa, nós vamos por um caminho muito diverso, muito diferente, muito contrário àquilo que a ética defende. Seria o oposto, a tirania ética. E a tirania ética, ela gerou barbáries na história da humanidade. A tirania ética, né, impõe a uma pessoa aquilo que ela não consegue ser como essência, como condição de existência. Daí a importância da gente entender, né, que o outro, dentro das suas especificidades, precisa ser respeitado, reconhecido, e nós, como coletividade, precisamos compreender que, de maneira global, essas ditas minorias, minorias não em quantidade de pessoas, mas historicamente cerceadas, alijadas da possibilidade de terem acesso a direitos, por questões, né, de desumanização ou inferioridade que se atribuiu a essas pessoas por conta da cor da pele que possui, do gênero, da identidade de gênero ou da orientação sexual e tantas outras características, como nós podemos citar, né, os povos originários que tiveram aí um prejuízo aos seus direitos por conta dessa condição de existência como ser humano, tá certo? Então, pensando nisso, vem comigo, olha só, nós temos essa definição do que seria a ética, tanto apresentada pelo Dr. Mário Sérgio Cortella, mas como um resumo que foi apresentado por mim, que vai ser complementado agora pelo Dr. Marconi Pequeno, lá da Universidade Federal da Paraíba, que atua na área de filosofia e, obviamente, que acaba por tratar de direitos humanos. Quando nós falamos de educação em e para direitos humanos, nós tivemos a publicação de uma obra, o volume 1, Fundamentos Históricos, Filosóficos e Políticos Jurídicos, exatamente, políticos jurídicos da educação em para direitos humanos. E a afirmação do professor, do Marconi Pequeno, é a seguinte, que compreender a relação entre vontade e obrigação constitui, então, a tarefa fundamental da ética. Por que relação entre vontade e obrigação? Mário Sérgio Cortella, quero, devo, posso. Eu sou verdadeiramente livre e feliz quando aquilo que eu quero é o que eu posso e é o que eu devo executar. Aqui nós estamos fazendo uma distinção entre autonomia e heteronomia. O que a ética busca é processo de desenvolvimento de autonomia do sujeito para que ele, livre e consciente de maneira responsável, cumpra com seu dever aquilo que é melhor para a coletividade e faça com que nós tenhamos um favorecimento ao atendimento de uma harmonização nessas relações sociais. Ao contrário, quando eu atuo de maneira egoísta e não altruísta, penso somente na sobreposição dos meus interesses particulares a esses interesses coletivos, sobrepondo a minha vontade ao outro, muitas das vezes a gente precisa da lei. A lei é heterônoma. E o que é heteronomia? É aquilo que é externo ao sujeito e não dentro dele, não o seu caráter. É algo que é impositivo, é coercitivo, que modula o meu comportamento e faz com que eu cumpra com o mínimo de comportamento moralmente aceitável para que nós tenhamos essa harmonia, e eu vou fazê-lo por medo, por receio da penalidade que vou receber, da possibilidade de cerceamento de algum direito, né, ou de privação de liberdade que vai ser direcionada a mim caso eu venha infringir uma daquelas normas. Então o direito, a lei, ela tem um caráter, né, impositivo, é externo ao sujeito, é heterônomo a ele. A ética tem um caráter de desenvolvimento de autonomia. Para quê? Para que nós reconheçamos a lei, mas não precisemos dela. Para que nós, né, de maneira consciente, responsável, livre, autônoma, pensemos na coletividade, na existência do outro, na defesa do direito ao outro de existir, simplesmente porque nós sabemos que isso é o melhor para a coletividade. Então imagine você indo a um hospital. Se você tem essa consciência de maneira autônoma, não buzinará. E não é porque tem uma autoridade de trânsito determinando que você não buzine e você tem receio de receber a penalidade que está prevista no Código de Trânsito Brasileiro. Você não buzinará porque você sabe que aquilo prejudicará essa coletividade. Então perceba que você reconhece a lei, mas você previamente não precisará dela porque autonomamente já adotará comportamentos que estejam voltados
para a coletividade, para o bem comum e interesse coletivo. Essa é a diferença entre autonomia e heteronomia, e o Dr. Marconi Pequeno, traz para nós, no aspecto de entendimento da finalidade da ética, que é exatamente a gente ter essa compreensão entre o que é vontade e o que é obrigação. Mas ele continua. A ética ela faz com que nós venhamos a refletir sobre liberdade de decidir e obrigação de seguir. A liberdade de escolha e aquilo que nós devemos fazer porque algo, né, nos é imposto por meio, por exemplo, da legislação. Então compete à ética o papel de definir o alcance e as dificuldades que envolvem exatamente a relação entre direitos e deveres. Entre aquilo que é algo que deve ser concedido a nós ou que deve ser construído por nós para que nós consigamos acessar, né, uma série de direitos sociais, políticos, né, educacionais, que também se engloba aí dentro do conjunto de direitos constitucionais, ou os nossos deveres para que nós consigamos assegurar isso a toda a coletividade, né, ou o cumprimento dos nossos deveres para que nós tenhamos acesso a esses direitos no âmbito da educação. Então perceba que quando nós falamos de direitos e deveres, nós já ingressamos na concepção de cidadania. Nós temos aí dois ramos para analisar esse conceito. Nós podemos pensar numa cidadania formal, legal, constitucional, que é o conjunto de direitos e deveres que são assegurados aos nacionais constitucionalmente, aquele conjunto de direitos, por exemplo, políticos, sociais, né, coletivos e individuais, que estão todos dispostos na nossa Constituição, a exemplo da própria educação, no artigo 205 da Carta Magna. Agora, uma coisa é aquilo estar no papel, outra coisa é a gente conseguir efetivamente se apropriar desse direito. Quando nós construímos direitos, quando nós participamos, por exemplo, como movimento feminista na Constituinte, para que nós tivéssemos formalmente escrito na Constituição, homens e mulheres são iguais perante a lei, houve uma construção de um direito, né, de maneira ativa, responsiva, participativa. Aqui a gente já está falando de cidadania material, substantiva, que é a capacidade que nós, como cidadãos, temos de poder nos apropriar desses direitos que constitucionalmente nos é assegurado, pelo menos no papel, né? Mas infelizmente num país multicultural, num país com uma diversidade socioeconômica tão grande como a nossa e tantas outras, né, diferenças, a gente sabe que a apropriação desses direitos não ocorre de maneira simples. Por isso que eu mencionei aqui algumas minorias, né, que sequer têm acesso a direitos basilares, se nós pensarmos aí na perspectiva de direitos humanos. Tá certo? Então, nós trouxemos aqui uma perspectiva de cidadania formal, mas, ao mesmo tempo, a realidade da cidadania material, substantiva, que precisa se tornar efetivamente algo concreto para a população, né? Não só no âmbito educacional, mas em diversas áreas. É óbvio que aqui a gente está direcionando para a educação em para direitos humanos e como que nós podemos, de fato, colocar isso em prática para que as nossas crianças e nossos adolescentes, as nossas crianças e adolescentes possam efetivamente, né, praticar um exercício de cidadania no convívio coletivo, no ambiente escolar, transcendendo os muros da escola, levando para a realidade familiar e assim mesmo, né, para o seu território de aprendizagem, um local onde essas pessoas se inserem nas suas cidades, nos seus bairros, né, nos limites ali, nas redondezas das suas escolas. Então, olha só, o que é que o nosso querido Saviani traz para nós em Ética, Educação, Cidadania, Revista Brasileira de Filosofia número 15. A primeira pergunta que eu te faço é por que a educação está no meio? O Saviani diz que a educação é o meio para que nós tenhamos uma ética cidadã, mas ao mesmo tempo consigamos atingir uma cidadania ética, né? Então, se ética é uma vocação para a coletividade, significa que ela está conectada com a perspectiva de cidadania, não de maneira egoísta, mas de maneira altruísta. Nós precisamos entender que o acesso a direitos não deve ser limitado a um pequeno grupo de pessoas, ele deve ser extensivo, né, a qualquer ser humano que compõe a nossa nação, a qualquer estudante da nossa escola, né, a qualquer pessoa que conviva com a comunidade escolar em perspectiva de direitos, acesso, se apropriar daquilo, colocá-lo em prática e fazer com que sua vida tenha melhor qualidade. Então, pensando nisso, Demirval Samiani traz para nós que a educação é entendida como um instrumento, é um meio, uma via pela qual o homem se torna plenamente homem, pela qual o homem pode se apropriar da cultura socialmente, né, difundida, socialmente socializada, compartilhada,
né, a produção de cultura, mas ao mesmo tempo de consumo. E aí, se a gente pensa em cidadania, muitos conseguem produzir e consumir, e tantos outros sequer conseguem ter acesso a essa cultura que foi produzida, né, por meio de diversas formas de cerceamentos, de exclusão, de exclusões, de discriminações que vão gerar aí, que vão potencializar a diferenciação de seres humanos de acordo com essas características que são hierarquizadas, como mais importantes ou menos importantes. Então, se eu tenho determinadas características, eu tenho que ter acesso a esses direitos, do contrário, eu sou alijado desses direitos e a parte da nossa população, infelizmente, avalia que isso é normal, é comum, é natural. E aí a gente muitas vezes traz uma perspectiva de meritocracia. Ah, você quer esse direito? Se esforce. Basta você se esforçar que você conseguirá. E a igualdade de oportunidades? Será que o esforço que efetivamente terei que fazer num contexto de exclusão, de abuso sexual, violência doméstica, violência de gênero, insegurança alimentar, é o mesmo esforço que uma criança em condições, né, apropriadas para que ela prossiga com aquilo que a própria Constituição Federal traz para nós no ramo da educação, que é a formação de valores, preparo para o exercício de cidadania, preparo para o mundo do trabalho, né, possuiu de condições para que percorresse esse caminho, né, que é o fluxo que nós esperamos. É óbvio que as desigualdades são imensas e essas desigualdades de oportunidades vão gerar impactos na vida dessas pessoas que não conseguem ter acesso a esses direitos. Então, quando o Saviani traz para nós que a educação é o meio que nós utilizamos para nos apropriar da cultura que foi historicamente acumulada, ao mesmo tempo, ele também afirma que a educação fará a mediação entre o homem e a ética. Ética, nós já temos uma concepção do que é. A educação faz a mediação entre nós e a ética para que nós consigamos conviver harmoniosamente a partir da perspectiva de coletivo sobre o individual, de bem comum acima do interesse pessoal, do altruísmo em relação ao egoísmo. Ao mesmo tempo, ele afirma que a partir da ética o homem, né, é mediado pela educação, vai desenvolvendo consciência do seu estado imundo, ou seja, ele vai criando autonomia e a identificação da necessidade dele compreender que não vive isoladamente naquele contexto social e que suas ações têm impactos, né, e é interdependente em relação a todas as pessoas que ali compõem aquele espaço. Então, ele traz consciência sobre a vida em sociedade, ao mesmo tempo vai mediar homem e cidadania, né? Trazendo uma perspectiva de direitos, mas também de obrigações, permitindo adquirir consciência sobre esses direitos e deveres, né, dos outros e de toda a sociedade, numa perspectiva coletiva e não particular, numa tentativa de se buscar a ampliação desses direitos a todos e não só a busca por direitos limitados a um pequeno grupo de pessoas, de maneira a se priorizar alguns em detrimento dos demais. Então, em outros termos, a educação ela faz a mediação para que nós possamos construir uma cidadania ética e, igualmente, uma ética cidadã. E é por isso que, geralmente, textos, pesquisas que deliberam sobre essa conexão entre ética, educação e cidadania, nós defendemos que a educação esteja no meio, porque ela vai fazer exatamente a mediação, a interconexão, ou seja, a educação é o principal instrumento que nós possuímos para o desenvolvimento dessa vocação para a coletividade a partir da ética e a partir da cidadania por meio de acesso a direitos e cumprimento de deveres. O que nossa Carta Constitucional traz para nós sobre a definição de educação? E mais uma vez nós faremos novas conexões. Educação é um direito, mas ao mesmo tempo é um dever. A educação é um direito de todos, mas é um dever da família, do Estado, né, em colaboração com a sociedade, com a finalidade de desenvolver as pessoas, com a finalidade de que essas pessoas possam exercer a sua cidadania e, ao mesmo tempo, essas pessoas possam se qualificar para o mundo do trabalho. Nós sabemos que quando temos ali a legislação infraconstitucional, quando nós temos o detalhamento do que o artigo 205 e outros artigos da Constituição Federal nos traz sobre a educação, nós vamos discorrer sobre a educação formal a partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. E lá nós vamos ter finalidades, tanto para o ensino fundamental quanto médio, né, quanto para a educação superior e, obviamente, a educação infantil inserida na educação básica. Nós sabemos que o ensino fundamental tem como finalidade a formação de valores e a consolidação desses valores. E o ensino médio vai fazer com que essa pessoa, com o conjunto de valoração já formado,
virtudes e vícios, obviamente, porque nós não somos perfeitos, elas vão poder ser direcionadas, qualificadas para o mercado de trabalho. Agora, que tipo de valor que nós estamos formando lá na base, lá no ensino fundamental? Que valores são esses? E é isso que nós precisamos refletir como educadoras e como educadores, né? De que forma nós estamos contribuindo para, por meio da educação, formarmos uma ética cidadã e uma cidadania ética. Ou seja, um conjunto de valoração que direcione os nossos educandos e educandas a processos de pensar no outro, reconhecer a existência do diferente, assegurar o seu direito de existir como ser humano, independentemente das especificidades que cada uma dessas crianças e adolescentes possuem nesses espaços coletivos de aprendizagem, né? Seja formal, informal ou não formal. A educação nos possibilita isso e nós, como educadores profissionais, como educadoras profissionais, de que maneira estamos contribuindo para que a formação desses valores voltados para pleno reconhecimento dos direitos humanos e assegurar, né, efetivamente que esses direitos humanos se consolidem, sendo o nosso papel, né, como profissionais da educação. Essa pergunta fica a você, nós vamos ficar por aqui, logo mais a gente continua o nosso diálogo, o nosso debate sobre direitos humanos e cidadania na escola. Um grande abraço, até breve, tchau.